Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do Dois Pontos Podcast, hoje com o Grupo Solar. Não se engane, vocês não sintonizaram aqui algum episódio antigo das Panteras, mas essas mulheres aqui ficam fera quando se trata de animais maltratados. Estamos aqui hoje com Ana Lu, Tayana e Débora. Débora, que é o setor jurídico do Grupo Solar, não é isso, Débora? Exatamente. A gente vai chegar lá. Tá. E estamos aqui com Ana Lu. Ana Lu, que já é reincidente aqui do podcast. Teve aqui no início do podcast. Fizemos um bate-papo aqui, ela contou um pouquinho da vida dela, né, tal. A luta dela em prol dos animais. E você ainda tá nessa luta, né, Ana Lu? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos vocês que assistem, né? Então, eu continuo na luta, sim, porque essa luta não pode parar, é uma luta de amor, né, de muita dedicação que a gente vem enfrentando, e agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, falando aqui que o estúdio tá lindo, viu? Você amei. Você percebeu? Não, tá lindo, amei. Eu queria aproveitar que isso aqui foi a Multiarte que nos ajudou aqui, nos deu um grande apoio. Eu queria aproveitar aqui e dar um grande abraço lá, Augusto, Jaqueline e Vitor. Obrigado aí, amigos, pelo grande apoio que vocês deram. E também aqui ao Wildson, ele que fez a mesa, fez o painel, fez tudo aqui. Ficou lindo. Ele ficou fantástico. E aqui, esse adesivo aqui, essa ideia foi ideia nossa e quem executou foi a Multiarte. Deu pra ficar uma coisinha diferente. Agora podemos fazer um podcast de 4. Que antes só era de 2, né? Uma coisa ultrapassada. Mas, Ana Lu, me conta aí, o que você traz de novo aí, quais são as novidades da ONG e as suas conquistas? Eu tô sabendo aí que tem alguma coisa aí do castramóvel, né? Que tá bem evidente. A gente continua nessa luta, como eu sempre digo, é uma luta de voluntários, de muito amor, né? Então a gente sempre convida quem puder nos ajudar, doando ração, né? Compartilhando, principalmente lares temporários, para que a gente possa continuar ajudando os animais de rua, os animais que tanto precisam, que precisa chamar a atenção, né, do poder público para que tenha esse olhar especial, né, com a causa animal, que são animais, são seres vivos e sentem dor, fome, sede. Então continue na luta, sendo a voz deles, com muito orgulho, né? Então vamos para frente aí. Me conta aí sobre o castramóvel. Eu fui convidada, né, o ano passado, pelo prefeito Zé Cocá, de tomar a frente do castramóvel. Então eu sou a coordenadora do castramóvel, colocando aqui que o castramóvel foi uma luta minha de muitos anos. Nós fomos o primeiro castramóvel do interior da Bahia, né? Então ainda o prefeito Zé Cocá ainda não era, foi na gestão passada, então foi de uma emenda do deputado Léo Lomanto Júnior. Então nós trouxemos esse castramóvel na época da gestão anterior, ficou na garagem da prefeitura, entrei pelo Ministério Público para fazer funcionar. Então, quando o Zé Cocá entrou, então ele fez funcionar, hoje está aí, eu estou à frente, a gente está em reforma, né, para atender melhor tanto as pessoas, os tutores que levam lá, como principalmente os animais que serão castrados, né, que a melhor forma da gente reduzir a quantidade de animais, essa proliferação de cães e gatos nas ruas, é através da castração. Então, estou aí nessa luta e com certeza, daqui a um tempo a gente vai estar numa diferença bem grande de animais aí, Jequié. É isso que eu ia te perguntar, mas você já respondeu indiretamente. Essa questão uma cidade do Porto de Jequié, se não houvesse um castramóvel, se não houvesse serviço oferecido pela prefeitura, o que aconteceria na cidade? Seria o quê? Um caos de animais de rua? Eu sempre digo que os animais não brotam, né? Então, isso, infelizmente, acontece porque tem donos irresponsáveis que deixam seus animais nas ruas. Vou dar aquela voltinha. Então, tem uma cadela no cio, então eles acompanham. E disso, às vezes, eles se perdem, pegam TVT, que é uma doença venérea. Então, outros tipos de doença, acontece brigas, atropelamentos. Raiva, né? Vai disseminando. Agora mesmo a gente tá... tudo. Então, agora mesmo a gente tá com... tem 2 cadelas no cio. Vamos botar aí uns 40 animais atrás. Uma nós conseguimos pegar, mas infelizmente a outra é muito arisca, a gente não conseguiu. Agradeço sempre aqui, a gente pediu apoio à Sutran, aos bombeiros, né? Então eles
tentaram nos ajudar no que puderam, mas infelizmente não conseguimos. Então, a gente tem que pedir, gente, esses tutores que têm seus animais, não deixe seus animais dar aquela voltinha, não. O animal só deve sair na coleira e com o dono, tá? Então, mas eu acho que é meio cultural, né? Mas a gente precisa aprender a ser educado. Né? Então, isso é questão de educação também. Hoje o mundo está diferente. Então, a gente tem muita gente ruim na rua. Então, para maltratar, tem uns que atropelam de propósito. Então, a gente tem que aprender que para sair com o animal, tem que ser na coleira e com o dono. O animal é uma criança, ele não sabe quem é ruim, quem é bom, entendeu? Então, o animal é inocente. Você pode ver que, no caso de maus tratos, tanta gente maltrata o animal e é só chamar que o animal vem ali, né? A mesma pessoa que maltratou chamou, ele vem ali balançando o rabo. Então, ele não entende, né? Então, é inocente. Então, a gente tem que ter essa consciência. Muitas pessoas acham que os animais são meio que descartáveis, né? Eu não sei se Débora concorda com isso, já viu, presenciou isso várias vezes. Você como advogada, conte aí um pouquinho, fale um pouquinho pra gente. Puxa o microfone pra você aí. Sim. Acontece muito, né, dos tutores abandonarem os animais idosos, porque geralmente passam por problemas de saúde e eles não querem gastar com o médico veterinário. E aí já entra a questão do maus tratos, né? Porque o pessoal acha que maus tratos é só dar uma facada no animal. E não é. Você negar, né, a assistência médica para um pet que você tem, isso configura maus tratos que já entra na parte, né, jurídica. Maus tratos, então, é coisa mínima, até não alimentar, não dar água, deixar preso, acorrentado, entendeu? Tudo configura e, inclusive, perante a lei, né? Exatamente. A questão do que é maus tratos abrange muitos atos. Então, assim, não é simplesmente, ocorreu a morte do animal, não. Você tem um animal que não tem ali água e comida disponível para ele, isso sim é maus tratos. Enfim, mas graças a Deus, né, a gente hoje tem uma lei federal, número 14.064 de 2020, que veio aumentando a pena para esses crimes de maus tratos. Qual é a pena? É de 2 a 5 anos de reclusão, além da multa e perda da guarda do animal. E caso ocorra a morte do animal, essa pena pode ser aumentada de 1/6 até 1/3. Então, além disso, cabe a prisão em flagrante, né? Então, assim, em relação à lei, a gente eu acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho, um bom serviço, porque anteriormente não era penalizado, né? Praticamente não, porque era um crime de menor potencial ofensivo e acabava que na prática mesmo não tinha penalidade. Eu queria até acrescentar uma coisa que, assim, para que a lei seja cumprida, é necessário que a gente tenha provas. Então, a gente pede sempre que as pessoas filmem, né, denunciem. Então, as pessoas precisam tomar essa frente, né, de denunciar, de filmar. Infelizmente, a gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente tem provas. Entendi. Eu acompanho, sou seguidor do Instagram da ONG, eu vejo de vez em quando lá você colocando um vídeo, alguma coisa sobre maltrato. E tem umas coisas assim que é muito forte. É incrível como o nível do ser humano, o que ele pode fazer com outro ser vivo, né? Eu acompanhei e vi até uma coisa lá que você chegou, você estava emocionada, que você chegou, estava lá mostrando o que estava acontecendo. Num caso desse, você, quando você sabe que há um delito desse, né? Você chama a polícia na hora? Qual é o procedimento? É isso. Então, quando nós vamos num caso de maus tratos, a gente precisa de provas, né? Então, a pessoa não pode ligar, tem um cachorro aqui sofrendo. Então, sofrendo como? Certo. Mas né? Alguém chegou, ligou e mostrou a prova pra você. O que você faz? Então, a gente tem que chamar a polícia, né? Eu sempre entro em contato com a doutora Débora para que a gente possa fazer tudo correto. Então, a gente tem que ir com a polícia até para nos proteger também. Inclusive, quero agradecer, né, o delegado Dr. Vinícius, que ele sempre está de prontidão e mesmo quando ele não está na cidade, ele nos auxilia. E então, é o que ela falou, né? Reúne o máximo de provas, fotos, vídeos, testemunhas e vai até a Polícia Civil registrar o boletim de ocorrência. De preferência, já leva um pendrive com todas essas provas anexadas
para passar para o computador da Polícia Civil para que ocorra, né, a investigação do suposto crime. E se houver resistência? O cara não quiser achar, não, é só um cachorro, é só um gato. Porque às vezes tem, né, um ponto de vista, é a cultura às vezes, da pessoa, e deixa pra lá, aí pede pra conduzir, ser conduzido, ele não aceita. Nesse caso aí, qual é o procedimento? Em relação à pessoa, que maltrata, ela pode ser presa em flagrante. E pegar a pena estabelecida. E responder, E essa prisão em flagrante, ela pode ser transformada em preventiva, tendo só a possibilidade de ser liberado numa audiência de custódia. De qualquer forma, ele vai ter gastos, né, com o advogado. E a gente sabe que para mudar certas realidades tem que mexer no bolso. E quando o animal é abandonado, às vezes, por exemplo, tem os donos da casa que viajam, esquece o cachorro lá, ou preso na garagem, ou preso no quintal, né, acha que bota um pouco de comida lá, um pouco de água e que o animal lute. Nesse caso, quando os tutores estão viajando, ou se mudarem, inclusive, abandonar o cachorro mesmo. Ótimo. Ali a ocorrência de quê? De um crime. Então, se a ocorrência, por mais que a gente saiba que o asilo, a casa é um asilo inviolável, né? Mas se estiver ocorrendo um crime, você pode adentrar e cessar aquele crime, né? Inclusive, Tayana teve uma experiência recente, né, Thay? E justamente disso, que ela arrombou a porta porque a tutora dentro da cidade abandonou os animais lá. Como foi? Um estava morto. Sério? E os outros comeram uma Filhote parte ou dele. Adulto já? Adulto. Só tinha larvas e tava podre, cheio de larvas, e os outros comeram a parte da perna. Acho que não comeu tudo porque eles estavam presos em uma grade, que eles tentaram puxar o cachorro e aí acho que por isso foram puxando a grade junto, ficaram presos. Aí só tava a perna dele pra dentro, cheia de larvas. Nossa. Às vezes as pessoas acham que isso só acontece com pessoas mais simples, mais humildes, e não é isso. Ele acontece tanto no meio mais como eu posso dizer assim, do pobre, da classe baixa, da classe média e da classe alta. Isso acontece com gente ruim. Com gente ruim. Índole ruim. Inclusive, nós temos um processo, a doutora Débora está aí com a gente, com um processo de um cachorro poodle, que inclusive até hoje, né, está com a Tayana, que foi adotado, que teve que ser resgatado da casa com 2 pessoas de classe média alta, inclusive pessoas conhecidas da cidade, né, que são líderes de igreja, não vou falar o que é, né, que também, líderes então assim, igreja, que deveriam professor que deveriam dar o exemplo, né? Então a gente são pessoas instruídas. Isso. Pessoas instruídas. Minha vontade Mas a é gente falar vê o nome. isso, que são pessoas ruins, né? De índole ruim. Mas essas pessoas deveriam ser expostas e a gente não acontecer nada. Nesse caso, Débora, o que foi que aconteceu, né? Vou complementar aqui, porque realmente eu acho que aí foi assim, o marco do meu contato com Tayana, com Ana Lu, né? De participar, de ajudar. Por quê? Após chegarem do trabalho, ficaram sabendo, né, por vizinhos, que pessoas da ONG teriam retirado o animal de lá. Mas o animal vivia em situação de maus tratos, numa corda que não possibilitava ele nem deitar, ela, né, que é fêmea, nem deitar. E fora que não tinha água, não tinha comida. Só um detalhezinho. Aqui ela sabe muito bem. Não foi pelos vizinhos, não. Como ela ficava presa era dentro do condomínio, só que presa, amarrada do lado de fora. Eles não viram, todos os vizinhos foram contra eles. Foram E testemunhas na delegacia. Os vizinhos que alimentavam. Não, eles jogavam coisa de longe, porque ela latia, eles achavam que mordia, ainda tinha essa. Aí, enfim, eles, com a consciência, né, de que faziam isso, ainda se sentiram na razão de ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, né? Mas a gente foi conversar com eles antes. E a resposta deles: a gente não dá água, não alimenta e não sai para passear porque é da minha filha de 10 anos e ela tem que ter responsabilidade. Então, na época ela tinha 10 anos, hoje tá mais. Exato. Sim. Imagine, responsabilizar uma criança, né?
em cuidar de um animal. Enfim, o que aconteceu? Registraram um boletim de ocorrência contra a ONG, falando que foi um furto de um animal. E, além disso, ainda entraram com a ação pedindo danos morais. Pedindo R$500 por dia, caso a gente não devolvesse o animal, e mais 20 mil de indenização. E qual foi a defesa? Aí, o que aconteceu? Tayana estava com a viagem próxima, né? Próxima não. Eu tive a notícia à noite, minha viagem era no outro dia. Exatamente. Ia ficar 45 dias. E aí foi quando ela entrou em contato comigo e a gente entrou com a defesa. Marquei, né, um agendamento com o juiz no outro dia, no dia que já ia começar a correr, né? Ou devolvia a cachorra ou ia começar a multa. E já com as provas anexadas, como a Ana Lu falou, né? Que tem que ter as provas. Exatamente. Nós tínhamos tudo. E aí a gente conseguiu, né, derrubar a liminar. O juiz ainda Depois falou... de dias, que já estava contando ali de multa. Aí o juiz falou, doutora, você está falando com a pessoa certa. Eu tenho animais resgatados. Meus animais mandam na minha casa, mas infelizmente eu não tinha tido acesso a essas provas. Então a gente reforça, né, a questão de ter provas, porque alegação sem provas é uma mera alegação. É uma palavra contra a outra. Exatamente. E aí a gente conseguiu derrubar a liminar e graças a Deus ela está, né, Mila está livre dessa situação. Hoje é Mila. Hoje é Mila, a gente, né, tá, e fez a questão Antes era de Polly. mudar. Mas aí não encerrou aí, né? O processo ainda continua, porque a gente fez um pedido de reconvenção. Mas pelo Ministério Público eles perderam e pagaram. A delegada, que, na época que estava aqui em Jiqué, concluiu o inquérito no sentido de que houve realmente maus tratos. Foi enviado para o Ministério Público aceitou a denúncia e acabou oferecendo um acordo de não persecução penal, por ser réu primário, enfim, tem vários, né, requisitos que devem cumprir. E eles confessaram o crime. Então, com essa confissão de crime, a gente faz um pedido de reconvenção na ação civil e agora os danos morais que eles pedem de má fé para a ONG volta para eles. Agora a gente vai aguardar, ainda não teve o desfecho, mas só em ter tido, né, uma penalização, porque eles tiveram que fazer serviços para a comunidade. Isso aí já é um grande avanço para a Jequié. Como é que a ONG se sente quando a justiça é feita em prol dos animais? A gente se sente aliviada e, assim, sabendo que a gente pode continuar lutando, mas é muito difícil. Então, casos, assim, para dar certo, e mesmo assim ainda não terminou, como falou, porque a justiça pra gente é lenta. E tem muito tempo, né? Então, para bicho, então é muito lento. Então, isso nos deixa triste. Então, isso precisa melhorar, precisa avançar mais, né? Na verdade, a justiça em Jequié não só para bicho. A gente sabe, né, que é lento para tudo. Principalmente pela falta de juiz, né, na cidade. E vocês também não se preocupam apenas com gato e cachorro. Não, Se estende mais, né? Qualquer Animais de peixe. médio porte, grande porte também. qualquer animal. Qualquer animal, né? Até urubu a gente já ONG pegou. Até... Eu lembro que você me comentaram uma vez que teve um cavalo, parece um burro, não sei, que caiu numa fossa. Isso sempre, de animais de grande porte, e até falando aqui, que infelizmente tem coisas que a gente não tem o que fazer, porque animal de porte grande, a gente precisa de uma estrutura, e o Grupo Solar, como eu falei, não tem uma estrutura, nós somos voluntários, a gente precisa de ajuda, a gente não tem equipamentos para pegar animais de grande porte, eu digo que sempre, lá no INEMA, eu tenho amizade, né, com o Ailton lá de dentro, então ele me ajuda com os animais silvestres. Quando acontece alguma coisa, eu ligo, lembrando sempre que animal silvestre não é pet. Quando tem alguma coruja, então eu vou cuidando no final de semana, porque o INEMA é fechado, então na segunda-feira a gente já entra em contato, eu já levo lá para ser encaminhado por setas de conquista. E tem mais ou menos 2 semanas que nós pegamos um veado, né? Lá perto ali do condomínio Golden.
Então, ele provavelmente foi atropelado. Então, aqui em Jiquié não tem estrutura. Sim. Então, até lembrando aqui, que agradecendo a parceria do pessoal do INEMA, né? Mas tem uma grande falha de não ter um veterinário, porque precisa ter um veterinário. Então, eles encaminham para a Conquista, sendo que tinha que ter um atendimento aqui. Então, é uma coisa que... Tem uma associação de veterinários aqui em Jiquié. Não tem uma associação de veterinários? Sim, mas não é do INEMA, não é do Estado. Não, sim, mas eles não podem ceder um veterinário voluntário para poder... Não, já vi que não. Porque normalmente quando há uma associação, sempre existe uma prestação de serviço voluntário. Seria excelente se pudesse. Como nós somos voluntários, nós somos voluntários, como eu falo, por amor, né? E porque eles não têm voz, eles precisam de voz. E a gente sempre fala que a gente tem que ser a voz deles. A voz dos que precisam. Exatamente, como você está falando aí, que às vezes existe uma dificuldade tão grande em encontrar voluntários com a paixão que vocês têm, que a gente percebe, né? A paixão que cada um de vocês tem pelos animais. Então, como é difícil encontrar pessoas assim, eu acredito que isso dificulte ainda mais o trabalho. Vocês têm que trabalhar o dobro para poder chegar no objetivo. Não é isso? E receber críticas. E sempre receber críticas, porque as pessoas acham que nós somos sustentados ou que recebemos algo. Não, nós não temos apoio de ninguém. Gastos. Nós só temos gasto de dinheiro, gasto de tempo. Isso, a gente não tem uma sede própria, a gente não tem ajuda. Nós temos ajuda de pessoas que gostam dos animais, que nos ajudam a pagar a conta de veterinário, nos ajudam com ração. A gente faz vaquinha, faz rifa, festival de tortas. Então, isso é o que nos ajuda. Então, a gente pede às pessoas puderem doar ração, doar para a gente pagar a conta dos veterinários. Se quiserem doar diretamente, é só entrar em contato, a gente passa. Então a gente precisa de ajuda. E lembrando, quando eu cheguei aqui, eu comentei com você sobre essa semana que me deixou assim, pasma, porque tem uma lei que agora vai ser votada, vai para o Senado, que os deputados colocaram. Não vou nem dizer aqui os nomes para não dar ibope, né? Então, que eles querem que animal silvestre seja pet. Então, como é que você vai colocar uma onça, um jacaré para ser pet? Isso não existe. Então, nessa lei, eles estão dizendo que somente animais em extinção é que não pode. Então eu vou além. Porque eu posso dizer, porque eu tenho propriedade disso, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fiz um trabalho voluntário na África do Sul, justamente com leões, cobras, jacaré, com animais selvagens, no santuário, onde eles são cuidados e colocados novamente no seu habitat natural. E assim, a gente tem que aprender que animal silvestre, animal selvagem não é pet. Né? Então a gente cuida. Qual a justificativa disso de querer determinar que animal silvestre um projeto desse aí pra mim beira o ridículo da mesma forma que as pessoas estão criando bebê reborn. Pra mim não faz sentido. O que eu recebo de coisa absurda. Inclusive, estão criando em Salvador uma creche para bebê reborn. Tanto animal. Eu me inscrevi para ser babá de bebê reborn. Tanto animal precisando de uma adoção e pessoas querendo. Eu quero. Né? Trabalho. Se pagar bem, eu quero. É isso. A Ana Lu falou um negócio interessante. Que tantas pessoas, né? Tantos animais carentes que precisam de um. Tantas crianças. Tantas crianças. Exato. E animais carentes, no caso da ONG, e também crianças. E as pessoas se dedicando a boneco. Desculpa aí, mas eu conversando com uma psicóloga, isso é patológico. E lembrando que a gente recebe muitas críticas, dizendo assim, vocês só ligam para animais. Então eu vou dizer da minha parte, eu tenho uma filha que foi adotada, com 9 dias de nascida, hoje ela tem 16 anos, que é uma criança especial, inclusive, né? Então, né, é difícil comentar, mas assim, já falando que não é animal, né? Então a gente também, né? A gente sempre tá falando das pessoas, mas é porque tem tanta gente que cuida de gente. Sim. Então a gente sempre diz. Sem contar que a gente ajuda muito. E a gente ajuda muita gente. Porque como é que a gente vai na casa de uma pessoa que tá precisando, que tá cheia de animal, protetor, que são acumuladores a maioria. E às vezes tá comendo a própria ração, porque não tem. Já ligaram dizendo isso pra mim. Sério? Já ligaram, a pessoa me falou de noite, tava doente, tudo. Olha, eu tô sem comer, não tenho nada. Eu comi a ração, ainda virou pra mim, eu comi a ração que você trouxe aqui. Eu
liguei pra Tayana arrasada. A gente acordou de manhã cedo aqui em Jequié. Não é na África, não é aqui em Jequié. distante. E não é uma só pessoa. Isso acontece muito, muito. Então, isso dói. Então, a gente ajuda também. Só que a gente não passa isso, né? O nosso foco é animal. O nosso foco não é mostrar as pessoas, né, necessitadas. A gente sempre pede, né, ajuda. A gente faz vaquinha, tudo. Eu vou deixar aqui, gente, o Instagram da ONG para vocês puderem estar em contato, para fazer doação, ração ou qualquer outra coisa, né, que você até alimento, como a gente fala, que a gente ajuda as pessoas. Remédios. Mais. Aí, pronto, gente. Então não custa ajudar. E a questão também, falando, né, sobre a crítica que as pessoas fazem. Eu, como advogada, recebo crítica. Porque as pessoas acham que porque eu tô fazendo um trabalho voluntário para animais, eu sou uma advogada fracassada, que não tenho processos, que eu não tenho um serviço, porque eles sempre levam piadinhas pro lado pejorativo. Já teve situações, um exemplo, na academia, e de alguém falar assim, minha advogada tá aqui, e o próprio professor falar, ela advoga só para bicho. Então, assim, para você Pelo ver. fato de você se especializar, né, ter um interesse pessoal, né, se interar com as leis, porque muita gente, nós brasileiros, a gente é um pouco, vamos dizer assim, relaxado. Nós não seguimos as leis, nós não sabemos os nossos direitos e a maioria das vezes nossos deveres. São coisas pequenas, coisas simples que às vezes a gente não pratica e o brasileiro vai empurrando com a barriga. Né? Você falou um negócio aí interessante, você falou sobre a questão que muitos advogados, né, acham você que comentam que é advogado de bicho, mas você fez parte de uma comissão, você foi presidente, vice-presidente de uma comissão relacionada aos animais? Sim, eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Animais aqui da subseção da OAB Jequié, Bahia. E ainda existe essa comissão? Existe, mas eu não faço mais parte. Porém, durante todo o período, né, que foram 3 anos, eu me sinto satisfeita, né, com o serviço que eu prestei à comunidade, porque a OAB ela serve à comunidade, né? E fiz um evento, inclusive, um evento muito legal lá no auditório da OAB, que é Dr. Maurício Cavalcante, que é... Dr. Maurício, já esteve aqui no podcast. Já? Ótimo. Ele foi o primeiro a falar, porque ele tinha outro compromisso. O auditório lotou. E ele falou que desde quando ele chegou em Jequié, ele nunca tinha visto um evento daquela proporção para falar de um tema tão importante. Que, inclusive, ele gosta, né, do assunto, enfim, ele me parabenizou. Foi um evento muito legal, a gente falou justamente sobre todas essas problemáticas, né? E eu acredito que tenha mudado algo. Eu acredito, né, que eu não tenho a capacidade de mudar o mundo, mas se eu mudar 1% da mentalidade daquela pessoa, eu já estou satisfeita. Você está fazendo a sua parte. E para as pessoas que fazem chacota, que eu sou advogada de bicho, tenham certeza que não me afeta, porque eu tenho o maior orgulho em representar os animais. Você falou, é interessante, bom de falar com uma advogada que é especializada nisso. Quando há separação, um divórcio e tem animal no meio, tem uma briga, não tem? Tem. Umas brigazinhas assim. O cachorro é meu, não, eu que vou ficar com o gato e tal. Como é que foi? Você já presenciou, já defendeu alguma coisa assim? Não, aqui em Jequié ainda não. Mas tem muitas ações, inclusive os animais já estão já há a possibilidade dos animais serem partes. Porque anteriormente, né, era o tutor que era responsável pelo animal. Ele falava pelo animal. Hoje já tem jurisprudências que aceitam que o animal seja o autor da ação. Tudo por conta da questão do animal ser um ser senciente, um ser que sente, né? Sente amor, sente a dor, enfim. Então você vê a mudança, né, jurídica, porque a gente tem que acompanhar. Eles fazem botam o pai de um lado, a mãe do outro, e os dois ficam chamando. Vem pra cá, vem pra cá. Vocês viram uma reportagem que agora um cachorrinho foi resgatado de maus tratos por uma ONG e o juiz ganhou o processo, R$20 mil pro cachorro. A ONG vai ter que provar tudo, que é pra veterinário, tudo pra ele. Mas ganhou. Eu vi.
E por falar em ação, né, aqui em Jequié eu consegui uma liminar para que uma cliente viajasse no avião com o seu pet no colo ou no pé dela, né, ou até mesmo se ela quisesse comprar uma passagem extra. Então, consegui, deu certo, graças a Deus. A gente... Aí, tá vendo, gente? Às vezes vocês têm um problema parecido e não acha, e às vezes tem um advogado que não quer aceitar, né, a causa. E temos aqui a advogada que aceita esse tipo de causa. Porque muitas pessoas têm esse tipo de problema. Às vezes quer viajar, não pode, porque a aviação não deixa, né? Ou o sistema de transporte não tem uma lei lá que não deixa, mas... porque os requisitos que eles colocam, né? Que eles impõem, na verdade, são muitos absurdos. E porém esse animal era um animal de assistência emocional da pessoa. Então a gente conseguiu comprovar, né, com laudos. Ele também é microchipado, tem todo um requisito. Mas eu fiquei muito feliz no momento, né, que eu vi a liminar, eu pulei de felicidade, porque realmente a cliente já não passava Natal, final de ano com a família há mais ou menos uns 5 anos, por justamente não poder viajar. E a viagem, por ser longa, acabava ficando isolada de toda a família. Eu tenho que perguntar aqui para vocês, não tem jeito, eu quero saber dos animais que cada um de vocês tem. Você tem quantos? Ela respirou para falar. De propósito. Eu sempre digo assim, hoje para mim é muito difícil, porque como eu falei, eu tenho uma filha especial. Sim. Então, às vezes quando alguém fala assim, eu quero um animalzinho para minha criança que é especial. Então a primeira pergunta que eu faço é qual é o grau, como ela é, né? Ela gosta, ela maltrata, porque assim a gente fala assim, ela maltrata, mas é um que eles não têm noção, depende do grau. Então, por exemplo, a minha filha, eu vou tirar por experiência própria, a minha filha, ela é mais agressiva. Então, eu já cheguei ao ponto de ter, na minha casa pequena, que o quintal é pequeno, na minha casa, não estou dizendo na casa onde a gente pega, de ter 9 cachorros, fora gato, né? Mas cachorros. Certo. Então, os que foram morrendo, eu não pude colocar, por quê? Porque os que já foram crescendo com ela já sabia. Quando estava em surto, então saía tudo, então já não tinha, né? Então, para você ter ideia, uma vez em surto, eu não estava em casa, a babá ficou com medo e ela acabou entrando e matando a calopsita que eu tinha. Então, isso me deixou muito chocada. Então, eu tenho que ter um cuidado maior. Certo. Que as pessoas, às vezes, como você é protetora e não tem uma casa com 30 animais? Então, eu não posso colocar o animal em perigo. Quando eu cheguei, ela estava sentada, ela não sabia nem o que tinha acontecido. Você ter uma quantidade, porque foi um surto. Na quantidade, mas então, hoje, quando a gente resgata, então eu tenho meus animais de estimação que já conhecem ela. Tem os gatos. Eu acho engraçado que quando eles já se mandam, já se escondem, né? E depois volta tudo. Então, a gente tem uma casa emprestada de um amigo há mais de 20 anos aí que ele, né, deixa, a gente pega os animais, cuida, lembrando que às vezes a pessoa fala assim, leva para casa onde vocês têm. Não é assim, porque a gente não pode encher demais, porque eles brigam, eles podem inclusive matar. A casa não fica. A casa pequenininha. É um ovo, tá pequenininha, lotada. Tá super lotada. O muro, por exemplo, teve uma enchente que caiu, a gente fez de pallet, então é uma coisa simples. Não tem água, não tem luz, a gente tem que ter toda uma estrutura, então a gente divide os animais nas nossas casas. Então é uma loucura. Eles não aceitam outro animal. Mas hoje você tem quantos? O Corpo de Bombeiro pediu ajuda e aconteceu. Então, de cachorro, hoje, somente 2, que eu perdi 2 agora no início do ano, né? E com 3 gatos. Agora, na rua ali, o alimento tem a galera. Tem. Eu imagino. E Tayana? O Corpo de Bombeiro pediu ajuda. Como a gente não podia negar, colocou um cachorro nessa casa. Os cachorros de lá mataram. E eles não aceitam mais. E você tem quantos animais em casa? Nenhum. Uma vergonha. Vergonha não, eu tenho 33 gatos com muito orgulho, todos resgatados, 3 cachorros resgatados. E alimento mais de 20 animais na porta todo dia. Lembrando de Mila, né? Esse caso que a gente contou é um dos que ela tá com ela até hoje. Resumindo, eu não tenho mais vida. Eu aqui, eu tô começando, né? Que eu só tenho um cachorro só tem 15. Tá começando. Mas alimento, né? Outros na rua. Inclusive, eu sempre gosto de falar sobre isso. Que todo mundo pode ser protetor.
Eu aí no carro levo ração, na bolsa coloco no saquinho de geladinho ração, porque às vezes você tá, né, não tem como levar um saco de ração, mas na sua bolsa, que geralmente bolsa de mulher é grande, né, cabe muita coisa, tem ali um saquinho de geladinho com a ração, você viu um animal que na rua geralmente tá faminto, você coloca ali, não vai lhe tirar nada, muito pelo contrário, vai ajudar aquele animal. Então, assim, todo mundo, apesar de, né, animal de rua ser uma questão de saúde pública, eu acredito que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue melhorar a situação, né? É uma coisa simples, né? Eu às vezes estou no comércio, eu vejo que alguns comerciantes, eles colocam uma tigelinha de água, ótimo. até um negocinho Excelente. de cano, O cano, né? é. Ótimo, inclusive, que bom que você falou sobre isso, porque essa semana o Poço de Binho, Fábio Barreto, Poço Cidade Sol, né? Eles foram criticados na rádio. Mentira. Sério? E a gente, eu deixo... Não, Eles fazem sempre isso, eles fazem isso há muito tempo, né? há muito tempo. Então, assim, eles tiram o animal do sofrimento, da vulnerabilidade, dão água e comida boa, não é qualquer ração não, viu? E foram criticados na rádio. Eu ainda não sei. Não, falaram que por eles criarem os animais ali, estavam colocando as pessoas que passam em risco, porque os animais correm e mordem e ameaçam. Eles não criam animais ali, eles vão lá, comem, bebem água e saem. E vão embora, então tá alimentando, enfim, né? aí o Fábio entrou em contato comigo sem entender por que aquele motivo. E aí eu falei que isso é muito cultural, né? Porque em grandes capitais, um posto desse já tinha viralizado como algo bom. E aqui em Jequié estão criticando. Então é realmente a coisa... Mas muita gente, eu dou prioridade só quando eu tô muito longe com pressa, mas minha prioridade é abastecer lá justamente por isso. É interessante. Então já o pessoal que é simpatizante dos animais... Eu sempre dou prioridade para quem faz isso. Né? Perfeito. E não Sempre. para qualquer tipo de comércio, né? Eu sei que tem ali na avenida, tem uma... Suplemento. É de suplemento, né? Exatamente, ali do lado ali da Espeto de Ouro. Ali Isso. tem ali, eu sempre passo ali, eu vejo. Eles gostam. E eu sei, e sempre tá cheio. E sempre tá cheio. E lembrando que deixar, né, gente, tem que manter a água limpa, tudo direitinho, né? E uma atitude dessa, né, o que é que acontece? Você tira o animal da crueldade, né? Porque imagine você, muitos animais morrem de fome, morrem de sede, desidratados. E aí vem a questão da Constituição Federal, né? Que é nossa lei maior, nossa Carta Magna, que vem no artigo 225 falando, não sei se é o inciso 7, falando sobre a vedação da crueldade animal. Então... Teve um problema, não foi, Ana Lu, na questão do condomínio? Fala aí um pouco. Isso, às vezes as pessoas chegam, principalmente em condomínio, mas também nos bairros, né? Eles querem proibir de alimentar os animais. E não é proibindo de alimentar os animais que você vai parar de ter aquela quantidade de animais, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que diminui isso é a castração. Né? Então, eu quero até deixar aqui claro que agora, quando o Castramóvel reabrir, né? Assim, a gente ainda está em reforma, como eu falei, mas quando reabrir, a gente vai ter uma parte onde a gente vai poder pegar os animais de rua para castrar, porque até então o Castramóvel só eram castrados animais com tutores ou que ONGs ou protetores levavam. E agora não, a gente tem um projeto, agradecer ao prefeito Zé Cocá, que ele me deu todo o apoio, está fazendo essa reforma. Os animais vão ser castrados, microchipados. Então, assim, a gente vai fazer uma feira de adoção. A gente sabe que é muito difícil a adoção cuidar, de animais. A gente vai cuidar nesse tempo, né, pós-operatório. Infelizmente, se aqueles animais não forem adotados, eles vão voltar para aquele mesmo local. Aí as pessoas falam assim, mas por quê? Mas por que voltar?
né? A gente não pode ser um acumulador. Eu não posso sair pegando todos os animais. Então, como a gente vai alimentar? Como a gente vai cuidar? Então, os animais já castrados, sadios e colocando e estando lá, porque muita gente, às vezes na feira, por exemplo, vou dar um exemplo, ali tem protetores que os animais não são dele, mas eles cuidam daquele animal. Eles dão comida, eles dão remédio de verme. É o animal comunitário. É o animal comunitário. Então, que, a gente sempre fala tem direitos. Isso. Que as pessoas acham que não, tem que jogar água quente, como acontece muito aqui em Jiqué, jogar um óleo quente e jogar pedra e sai daqui. E não é assim. Aquele animal que está sendo cuidado, né, por pessoas ali, ele tem direitos. E qualquer norma de condomínio que vá, né, contra a lei federal, contra a Constituição Federal, ela não é válida. Então, por isso que é bom, antes de fazer qualquer tipo de regulamento assim, consultar um advogado. Exatamente. Especializado, né? Para poder... Inclusive, os condomínios aqui estão multando sem poder. Aí, tá vendo? Mais uma questão que a gente falou sobre direitos e deveres, né? Mas aí, no caso, tem que ser judicializado. Inclusive, né, já passou uma situação dessa por mim, porém, eles não prosseguiram porque ficaram com medo, né? Porque, assim, eu não sou aquele tipo de advogado que promete causa-ganha. Esse advogado, esse perfil de advogado é um perfil de advogado antiético. Porque não existe causa-ganha. Então, realmente, é uma loteria. Há a possibilidade de você ter uma decisão favorável, como também não. Então, eu não pude garantir isso. Acabou não indo para frente. Mas, assim, o que a gente puder ajudar, né? E lembrando que, às vezes, as pessoas dos condomínios ligam querendo que a gente dê um jeito. Quer que a gente resgate os animais. A gente vai resgatar e colocar onde? Então, isso não existe. Então, sempre eu toco na tecla. A castração é a solução. Então, assim que o castramóvel reabrir, esses condomínios podem entrar em contato com a gente. Tem uma lista de espera, mas tem umas vagas que são para isso. A gente não pode fazer tudo de vez, mas vai castrando 2, 3, eles vão levando, a gente vai castrando, vai levando de volta. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, então nós iremos fazer. E o que eu acredito também no poder, né, da castração, mas falta um pouquinho de política pública no quesito de conscientização da população. A gente tem um castramóvel que muitas vezes, né, você que faz a marcação, sobra vaga. De macho, principalmente. Sobra vaga, hein? E tem muita gente ignorante que acha que vai castrar um macho e ele vai ficar triste. Ou que ainda diz assim, eu quero que meu cachorro cruze, que ele é um macho. Mas eles não param de cruzar, é tipo uma vasectomia. Entendi. Entendeu? Eles continuam só não faz filho. Entendeu? É uma coisa mais minuciosa, né? Então, eu acho que falta uma publicaçãozinha ali no Instagram da prefeitura falando sobre a importância da castração, né? E a questão também da responsabilização dos tutores. A conscientização, né? Precisa de uma conscientização. Porque é possível a criação de uma lei municipal, né? Criando uma multa para quem abandonar aquele animal. Então, como volto a dizer, né, o que dói no bolso do brasileiro tem aquele poder de mudança, né? E animal de rua não brotou do chão, como a Ana Lu falou. Um animal de rua, ele já existia um dono. E esse dono abandonou. Encontrou outro animal que foi abandonado, se reproduziram e aí vai, né? Então, assim, não é a castração, é o principal, e a responsabilização desses tutores que abandonam esses animais. Eu acho que, inclusive, a Alemanha, né? A Alemanha é uma referência, um país de referência que conseguiu zerar o número de animais de rua justamente com isso, com esse trabalho aí, além de outros, principalmente castração e responsabilização dos tutores que abandonam os animais. Em setembro a gente foi em uma casa, eu e a Ana Lu, no Alto Cemitério. Medicou, não foi vários cachorros, sabe aquela casa que a gente foi lá de cima? Vários cachorros que eu saí que eu fico com pena. A dona foi embora, não sei se eu te contei. Abandonou aqueles filhotes, agora tudo adulto, 4 cadelas. Engravidaram de uma vez. Uma teve 11 filhotes, a outra tá com 9. Eu não posso dizer o local, tá num local bizarro.
Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Eu queria aqui agradecer demais aqui, né? O papo tá muito bom, muito instrutivo, interessante. Eu queria agradecer demais a presença de vocês também. E também agradecer ao Zé Delivery, ao Thiago e o Lion lá que nos mandaram aqui uma água com gás maravilhosa, um refrigerante aqui. As meninas estão todas quietinhas. Muito obrigado aí ao Lion e ao Thiago. Também agradecer a La amigos, Forneria. viu? Eles vão estar aqui semana que vem. Sério? Que bom. Eu também queria agradecer a La Forneria, que vai nos mandar uma pizza maravilhosa. Vocês gostam de pizza, né? Amo. Já conhece a pizza da La Já, Forneria? deliciosa, deliciosa. Fantástica, né? Vou amar. Um abraço aí. Saudades, inclusive, do rodízio. Um abraço aí para o Luciano e ao Diego. Um grande abraço aí, amigos. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Sair de casa pra comprar bebida é furado. Olá, Simone. A galera já chegou e tá perguntando da bebida. E a gente presa nesse trânsito. Olha lá, andou. Ai, minha roda. Melhor é chamar o Zé. Com o Zé Delivery, é bebida gelada na porta de casa. Se beber, não dirija. Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Estamos de volta em mais um episódio do Dois Pontos Podcast. Hoje com a presença aqui maciça da ONG Solar. A ONG, por que Solar? Solar significa solidariedade ao animal de rua. Interessante. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com placas. Não, é porque na época a gente pensou Jequié, sol, né? E foi uma coisa que até a gente falou, vamos mudar hoje o nome, botar alguma coisa em relação a animais, mas como o Solar já ficou muito conhecido, então aí dificultou. Mas é solidariedade ao animal de rua. Perfeito. Nosso papo aqui estava muito massa, aqui estava bem engajado com a doutora Débora e Tayana e vocês discutindo assim veemente aí sobre a defesa dos animais. E eu tinha uma pergunta aqui que eu deixei separado, que eu queria fazer para vocês. A questão é a seguinte: quais são os principais desafios que os animais enfrentam em relação ao abandono e maus tratos? Principais? Os principais geralmente é fome, ficar acorrentado 24 horas, e pior, sem uma cobertura, enfrentando sol, chuva. O tempo, inclusive hoje eu tô com áudio aqui que me mandaram nessa chuva que teve, os cachorros chorando desesperado, tudo amarrado em um sítio, choveu na lama. É uma coisa horrível. Só que maus tratos, a gente tem coisas bem graves, inclusive o meu primeiro caso na ONG, eu não conhecia a Nalu, comecei a seguir o Grupo Solar, e eu tava em casa, ia dar meia-noite, e a Nalu postou, ela morava muito longe por causa da filha dela especial, que tinha um cachorro que tinha sido atropelado na rua ali que não foi atropelamento, na rua da Senomed, que tem ali aquela clínica Senomed e tal. Sim. E ele estava bem na porta. E que ela não tinha como sair, tinha alguém que pudesse lá pelo menos dar um remédio para dor. E eu fiquei esperando, né? Porque meia-noite eu fiquei com medo de assalto ou alguma coisa do tipo. Ninguém se manifestou. Aí foi dando meia-noite e pouco, falei, eu vou. Peguei o carro, peguei umas salsichas, levei o remédio. Cheguei lá, ele estava com a parte da coxa aqui toda cheia de sangue, caído. Eu tentei, mas ele não quis. Acho que ele se assustou comigo, a rua deserta. Levantou, eu ia desistir. Mandei mensagem para Nalu, porque ele não estava comendo. Eu nunca tinha feito nada voluntário. Não com a ONG, né? Aí ele foi pro meio da rua. Quando chegou no meio da rua, que ele tentou correr de mim, ele uivou de uma forma horrível.
horrível, e caiu no chão. Eu falei, eu não vou sair daqui sem esse cachorro. E aí eu fiquei tentando do nada, não, foi Deus. A igreja batista abriu. 1h já era. Saíram 4 pessoas que vieram e me ajudaram a colocar ele no carro. Aí eu levei para um local. Que eu tinha pedido, né? Isso. Pra ir no dia seguinte. Nesse local, o que a Ana Lu pediu, falou, leva para tal lugar. Lá foi que a gente viu. Não foi atropelamento. Foi um estupro. Sério? Só que não foi um estupro comum. Uma pessoa estuprou. Que é grave também. Né? É muito grave. Muito grave. Só que foi pior ainda, que parece que pegaram um pau, alguma coisa, e ficaram fazendo assim, não sei porquê. Saía coágulos de sangue pela boca e pelo ânus. Tudo destruído. Foi o meu primeiro caso. Eu fiquei 1 mês. Quando eu entrei na ONG, eu quase desisti. Ele morreu no dia seguinte, à tarde, ele não conseguiu resistir, né? Porque o caso era muito grave, a gente tentou ainda, levou no veterinário. Mas assim, foi quando a gente se conheceu, aí depois ela não saiu mais. Não saí mais, mas fiquei 1 mês que eu não podia dormir, que eu só sonhava com um bicho doente falando comigo. Vocês não estão conseguindo perceber aí, mas Ana Lu, quando faz essas coisas, os olhos dela brilham assim, você fica emocionada. Olhões. A gente tem um caso de estupro. A gente Muito, tem um caso de estupro também, Serginho. Um senhor estuprava a cadela na frente da esposa dele, que é uma senhora de idade. Sério? Ele estuprava, espancava. Essa cachorra tá com a gente até hoje. Ela não para, isso aqui dela fica assim o tempo todo. Ela tem problemas neurológicos. De tanta pancada na cabeça que ele deu. Uma paulada. A gente quer agradecer aqui a Lu Santos, ela adotou, essa cachorrinha tá com ela até hoje. Luciana. Então tá com ela até hoje, então muito bem cuidada. Agora é uma cachorrinha que até pra gente gravar um vídeo é complicado, porque ela morde até pelo fato de ter sofrido tanto, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Ela lisa, de repente ela pode atacar, né? Ela ficou meio assim. Agora no dia que foi buscar ela, não foi? Não, o rapaz, o homem, esse monstro, ele tinha quebrado as patas dela, jogou no rio, ela tinha passado a noite no rio, né? Então foi quando recebeu esse pedido de ajuda. Alguma coisa não, com no ele? Rio? Foi no Rio, atrás ali do saque. Tá. Infelizmente, na época não existia ainda a lei sanção. Então, caso de animais, tem muito tempo isso. Então, infelizmente, não deu em nada. Esse homem hoje não mora mais aqui, ele foi embora com a família, mas a mulher sabia de tudo que acontecia. Você falou aí da lei sanção, aproveitando aqui passar a bola aqui para Débora. A lei sanção aqui está sendo implementada já aqui, tem algum tempo, né? Desde 2020. 2020. E aqui em Jiquié? Que foi sancionada pelo desde essa época também? presidente Bolsonaro. Certo. Sim. Hoje a gente, né, tem tanto a Constituição Federal, né, que é o artigo 225, que veda a crueldade animal, quanto a lei sanção. Porém, a lei sanção, cabe lembrar que é específica para cães e gatos. Mas eu acredito que seja uma lei capaz de mudar, né, a situação. É triste que os animais vivem, né? E eu confio muito na mudança através dessa lei. Uma pergunta aqui também que eu queria fazer é como podemos, como sociedade, contribuir para a proteção e bem-estar dos animais? Em questão de ajuda? Sim. E no bem-estar, tantos animais de rua, né? Ou até algum animal que a gente vê assim que está abandonado. O que como sociedade, nós, cidadãos, podemos fazer? Eu acho que todo mundo, se cada um fizer um pouquinho, a gente pode ajudar muito. Por exemplo, eu não posso adotar, mas eu posso botar uma ração na porta, uma água. Tem pessoas que podem oferecer lares temporários, doar ração, como eu falei, ajudar financeiramente para que a gente possa pagar os custos veterinários, que veterinários eles nos dão desconto, mas não é de graça, eles têm o trabalho deles, né? Então, principalmente ração, lar temporário e veterinário, são as coisas que a gente mais precisa. Então, se cada um ajudar um pouquinho, a gente pode fazer muito. E também, quando achar um animal, não querer empurrar para as ONGs, né? Tem gente que chega, acha um gatinho, porque eu achei esse gatinho, por favor, vem buscar aqui que eu já tenho um. Eu tenho 33.
Tem mesmo, viu? As pessoas Dá pra mais acham que a gente um. tem que sair resgatando tudo. E não é assim. O cachorro passou aqui na minha porta, vem ONG resgatar. E não é assim, gente. E isso não vai, né, E solucionar muita gente o problema. chama como desaforo. Né? Porque muitas pessoas. A gente fala, inclusive a gente luta, né, para um centro de zoonoses, mas não é implementar um centro de zoonoses de qualquer forma. Porque tem algumas capitais que têm centro de zoonoses que são verdadeiros matadouros, né? Porque se não tiver uma política organizada, consciente, né, conscientizando a população, que aquele animal que foi resgatado, que está ali no centro de zoonose, ele pode ser adotado, porque vai chegar um momento que vai virar um acumulador, né, de animais. E aí, centro de zoonoses nenhum vai solucionar a questão populacional. Então, é o que a gente vem batendo aqui. A questão principal, primordial, é castração e, segundo, responsabilização dos tutores. Porque pegam os animais, não tem condição, acaba abandonando. E animal é para quem tem condição. Se você tem um animal e ele adoece, você está negando a assistência médica, você está praticando um crime de maus tratos. E também para quem tem amor, né? Porque normalmente às vezes pega um animal, às vezes, ou como você deu o exemplo mais cedo, eu vou pegar um animal aqui para ensinar meu filho a ter responsabilidade. Não. Eu vou pegar um animal aqui para poder proteger a casa. Lembrando que o animal não é um bebê reborn. Né? Agora, ele precisa de cuidados. Só um detalhezinho sobre o que Débora falou aí. Falou que tem que ter condição. Eu entendi, mas muita gente não... Não é que a pessoa tem que ter condição financeira, porque assim, a gente vê vários casos, inúmeros. A pessoa não tem o que comer direito em casa, mas se ela passar e ver um animal que está pior do que a situação dela, ela vai levar e vai dividir o que ela tiver, mas ali na rua ela não deixa. E tem vários protetores que não tem o que comer. Aí o povo fala, mas tem tanto bicho. Mas o bicho está melhor com ela, que ela divide o pouco que tem, do que onde estava. E quando passa por uma situação, né, de precisar assistência médica, geralmente esses protetores, eles pedem ajuda às ONGs, né? E assim, não deixam o animal desassistido. E pessoas que têm condições pegam o primeiro sítio, o primeiro local parado, abandona. E não é assim, né? Isso a gente já vem falando. Isso é crime de maus tratos e pode ser responsabilizado. E as condições também que você falou, também tem que ter tempo para poder cuidar do animal, né? Assim, por exemplo, dá comida de manhã, vai trabalhar, só chega à noite e vê como é que o bicho tá. Né? Tem que ter um tempo para cuidar, para dar um carinho, né? O animal é uma criança, né? Mas muita gente não vê dessa forma, né? Vê como um objeto, né? Isso. Vê como um utensílio. Isso. E como, né, você mesmo perguntou aí, como é que a sociedade pode, né, tá ajudando na questão da causa animal? Cobrando, né, a gestão pública para que realmente chegue junto. Não tenho condições agora de fazer um centro de proteção aos animais. Faz uma parceria com a ONG, destina uma verba para que aquela ONG possa, né, levar o animal numa assistência médica. Porque o maior problema hoje, meu principalmente, eu falo por mim, né, e de qualquer outro protetor, a questão não é nem o ato de ajudar, porque isso é instinto, é vocação. A questão é o financeiro, porque qualquer entrada de animal em médico veterinário hoje não é menos de R$1.000. Porque faz tanto teste, tanto exame, que você acaba ficando com a dívida imensa lá. Então, assim, eu no caso, né, eu vou ajudar agora de uma forma responsável. Isso que Débora falou é muito importante, porque as pessoas, elas falam com a gente como se nós, como eu falei, né, que nós como se fôssemos obrigados. Então eu sempre digo, nós somos voluntários, nós fazemos por amor. Eles falam como se veterinário, tudo fosse de graça, e não é tudo pago. Então a gente vive endividado, né? Então, fazendo vaquinha, festival de torta. Quando surge um caso extremo que precisa de um veterinário, vocês recorrem ao veterinário, vocês tiram do bolso de vocês? Isso. E a gente deixa doações. E a gente deixa no prego, só que, por exemplo, quando chega a um valor, então ali para,
né, de atender, porque aí só em casos muito graves. E a realidade é que só em casos graves que entra a doação. Isso. E assim, Se você não vê, muito a grave. gente sempre brinca assim, quando você não vê miséria, ninguém ajuda. aí, inclusive, já teve situações do Grupo Solar postar a situação real do animal e o Instagram cobrir com aquela tarja, né, de violência e tal. Cenas fortes. E pessoas criticarem, mas Tem infelizmente que mostrar. só ajuda quando vê a situação crítica, entende? É tipo campanha de dengue. Campanha de dengue eu sempre falo que eu, como publicitário, tenho que dizer. Já viu umas campanhas de dengue que bota aquele mosquito com aquela carinha bonitinha, engraçadinha? Tipo um ursinho. Exatamente. Isso, cara, é um erro na propaganda, porque isso não conscientiza ninguém. A última propaganda que eu fiz na época contra a dengue foi aquela ali, e a gente fez uma coisa bem forte, porque tem que conscientizar, gente. Tem que ser a realidade. É a mesma coisa, acidente de trânsito. Isso. Faz aquela Tem que coisa, chocar. Tem que Aquele que tu chocar fez as com o pessoas. semáforo, com sangue, eu achei exato. muito bom. Tem que ser feito assim para conscientizar. Como você falou, às vezes quando não dói no bolso, tem que doer na vista. Aham, com Não é? certeza. Agora tem que lembrar também que nossa maior dificuldade hoje é ração. Porque veterinário não é o tempo todo que os animais estão doentes, mas é o tempo todo que eles têm que comer. Todo dia. E é muito cara. Tem gente que quer que a gente resgate o animal, vamos supor, às vezes não dá nada, né? Mas às vezes dá 1 quilo de ração e acha que é pra vida inteira. E um quilo de ração? quilo 2 dias? Um dia? Eu gasto Não é nem 3 o que a quilos gente bota por na dia. porta. Eu gasto 3 quilos por dia, regrando. Só de gato. Não tô contando as de cachorro, não. E as pessoas, no primeiro momento, né, quando vê aquele animal naquele estado, porque assim, a Constituição Federal, batendo novamente, né, na questão de leis, ela estabelece a questão da saúde. É dever do Estado a resguardar a saúde, mas não só a saúde humana, a saúde animal também. Então, assim, as pessoas, elas acham, né, que a gente vai resolver tudo e naquele primeiro momento se conscientiza e fala, eu vou lhe ajudar, estamos fazendo campanha aqui de Pix, mas a partir do momento que a gente trisca a mão, bota a mão, tudo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm uma ideia que a gente tem muita ajuda. Tem 18 mil e poucos seguidores. Se cada um doasse R$1 por mês, não precisa ser pra gente, não. Doa na clínica veterinária. Exatamente. Doa numa casa de ração R$1 por mês. Se todo mundo ali doasse R$1 por mês, a gente não tinha dificuldade. Aí faz uma postagem, né, no Grupo Solar. Muita gente. Meu Deus, tem que ajudar a gente, não sei o quê. Vamos ajudar, ninguém Pena. ajuda. Ó, sentir pena sem tomar uma atitude não surte efeito. Então, assim. Tem gente que realmente não tem como ajudar. a gente Mas sabe. aí, o que é que faz? Pega aquela publicação, reposta no seu Instagram. Compartilha. Até chegar em quem possa ajudar. Isso. Isso aí. Isso aí já é um ato de Eu ajuda. postei uma gatinha com as 2 patas de baixo, na traseira, na carne viva, mostrando o osso. Entrou R$4 de doação. Não, as pessoas pensam, né? Entrou vários Pix. Na verdade, não. É R$10, é 15. Não, mas se todo mundo doasse R$1, qualquer valor é Não, mas bem-vindo. o povo pensa Mas que entrou por R$4 aquela no situação. total. Por aquela situação ser triste, ali choveu Pix. E não é assim. E não é. É complicado. No comércio aqui, você tem, como a gente citou de alguns bons exemplos, mas você tem mais algum outro bom exemplo? Vários? Olha, a gente tem assim vários exemplos. Eu não quero citar nomes porque assim, a gente não tem algo fixo. Certo. Então, se a gente tivesse algo fixo, né, todo mês tudo eu citaria. Então, mas assim, é injusto porque às vezes doa daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Peraí, entendeu? desculpa, eu pensei que tava falando de lugares igual a Barreto que Não, coloca não, pra doar. Não, são ações, além dessa. a fixa pra gente Não, tem, não. fixa não. Fixa não temos. Eu faço um apelo aqui ao comércio no geral que ajude a ONG a manter esses animais de certa forma amparados,
Porque o que acontece? Quando um animal não é amparado, ele fica justamente, vai para restaurante, vai para bares, ele fica naquele pedindo comida, tal. E um animal bem alimentado, ele não fica mendigando, né? Vamos dizer assim, né? Ele não fica assim correndo atrás de mais comida. Já tem aquele ali. Ele já tem o low ponto, já tem o local que ele vai se alimentando. Então isso, de certa forma, contribui, ajuda. Né? Até num restaurante que eu já vi diversas vezes algum dono, um garçom enxotando, chutando, jogando pedra para poder, porque está incomodando os clientes, entendeu? E eu peço também, né, aproveitar a oportunidade, que cobrem o poder público, certo? Porque quando a gente fala de garantir a saúde de um animal, a gente não está falando sobre tapar um buraco, sobre trocar uma lâmpada, a gente está falando de vida, e vida está acima de qualquer coisa. Quais são os projetos da ONG para 2025? Apesar que a gente já está no meio de 2025, mas daqui para o final do ano. A gente não para, né? Então a gente sempre está tentando criar formas de arrecadar. Então agora vem o São João, então a gente não tem como fazer, porque a cidade, né, já fica voltada para isso. Mas quando retornar, então a gente já está para a gente voltar ao Festival de Tortas. A gente fazia muita adoção de animais aberta ao público, mas às vezes as pessoas iam naquela emoção do momento e vários devolviam no dia seguinte. É mesmo? Vários. A gente adotava 10, 4 eram devolvidos. E sabe o que é pior? Quando sai um, a gente coloca outro no lugar. Aí eles vão, Aquele devolvem, a gente não tem onde botar. A gente não tem onde botar, então a gente vai acumulando. Então isso é muito triste. As pessoas acham que é de com brinquedo. consciência. É isso que né? a gente está falando. Né? Aí quando vê que faz cocô, xixi, que precisa se alimentar, eles querem filhote geralmente vai rasgar Já as tem coisas, os vai pet pegar reborn, sapato, né? Então Já a gente tem sempre pet reborn. quem não pode adotar, então pegue seu bicho de pelúcia, então é até melhor. Então adote consciente. A gente quer adoção, mas quer uma adoção consciente. Você falou São João aí, eu lembrei, tem que ter cuidado na questão dos fogos. Né? Morro de medo Isso do é São terrível. João. Eu venho batendo na Morro de tecla para o poder Ela público. A teve gente uma precisa situação de triste, leis. não foi? Com fogos? Inclusive, eu tive uma situação muito triste. Veio eu resgatei, quer dizer, eu não. Uma pessoa me pediu ajuda para um bulldog inglês de Salvador que estava sofrendo maus tratos e que já estava essa pessoa estava tentando cuidar e não estava conseguindo, e como eu já tinha tido e já sei, porque ele tinha uma sarna negra, que é uma doença que não tem cura, né? Ela me pediu, eu falei, então traz, que eu já tenho essa prática. Então, quando disse que ia ser curado em 1 ano, quer dizer, curado não, tratamento bem de 1 ano, eu deixei o cachorro bem em 3 meses. Então, era um cachorro alegre, bem, estava gordo, forte, totalmente saudável. E na virada de ano, do ano de 2023 para 2024, ele não tinha medo, para você ver, ele não tinha medo de fogos. Então, na virada do ano, quando tava os fogos soltando, ele saía correndo no quintal, latindo. Só que era um cachorro muito gordo, troncudo, bulldog francês é aquele, sei. né? Então, ele não aguentou, ele começou com falta de ar e simplesmente teve uma parada cardíaca. Então, assim, eu perdi na noite da virada do ano. Vários morrem. Então, vários morrem. Alguns são atropelados. São atropelados, É muito porque saem forte pra correndo. eles aquele barulho. Se a gente ouve aquele barulho naquela situação, A imagine gente um se animal. incomoda, né? Às vezes incomoda. Isso, imagine um animal. Então, a gente sempre pede ao poder público, mas infelizmente, assim, É uma complicado. cultura, né? A gente precisa de leis que os vereadores coloquem, que não é deixar de tocar os fogos, mas botar fogos de baixo ruído. Entendeu? E porque não são só os animais, são as crianças autistas. Eu vejo que eu sofro com minha filha, ela entra em pânico, idosos doentes, isso, acamados, então muitos. Então não são só os animais. Então a gente tem que pensar, gente, no próximo. Então tem tantos fogos lindos, né? Olha a Disney, olha o exemplo, né? Então fogos de baixo ruído, né, já dá uma melhorada muito grande. Então isso vamos pensar. Na política foi um exemplo, né? A maioria das cidades estabeleceram essa norma aí. Mas o que eu falo que eu tenho medo é a maldade com fogos de artifício que fazem com os animais, né? Soltar bomba, apontar fogos pra eles, alguma coisa assim? Já, muito de Tacar soltar fogo, e cachorro fugir. achando que é brincadeira, pegar, estourar na boca. Eu já tive um caso que crianças, eu não posso nem dizer que isso não é criança, né? Eu não, eram, na época, 9, 12 e 14 anos, e enfiaram uma bomba, né, no ânus de um cachorro. Imagine a situação que eu fui pegar.
Isso deve ter uns 15 anos que aconteceu. Não, a gente tratou, quer dizer, eu não, veterinário, eu cuidei junto com a Denildes, e ele sobreviveu, ficou até uns 6 anos, mas ele não conseguia segurar, né, as fezes, tudo, então, com o tempo, ele acabou morrendo de infecção. Então, é muito sofrido, muito sofrido. E já tiveram outros casos, mas não é bom nem tá dando nem ideia, exemplo, né? Ideia pra gente ruim. Eu percebi agora com essa última fala sua é que existem muitos desafios que vão além da ONG, que teria que ter uma ajuda, uma contribuição ou uma representação de alguém do teu calibre, do teu conhecimento na Câmara de Vereadores, né? Eu lembro que você já foi candidata, né? E por uma fraçãozinha, diferençazinha mínima, você não chegou lá, mas você pretende continuar nessa luta? Eu sempre digo que se eu pudesse eu não entraria, mas a gente sabe que a política gira em torno de tudo, né? Então, sem estar lá dentro, a gente não consegue nada. Eu tenho vários projetos, né? Luto muito, mas infelizmente, se você não estiver lá dentro para colocar aquele projeto em prática, né? Aquele projeto para funcionar, você não consegue. Então, é muito difícil. Então, a gente porque continua. Tem que ter o amor, né? Que ela, no caso, ela tem. Muitos vereadores hoje ainda citam alguma Eles coisa amam sobre. De 4 em 4 anos. Falam sobre essa, né? A causa animal, mas na prática mesmo não existe nenhum projeto de lei, não existe uma lei, nada. Só na campanha. Que assegure a causa animal, né? Na campanha aparecem vários. Muitos. Fotos com cachorros com abandonados, fundo musical e tudo. Pessoas que nunca tiraram foto do cachorro, mas se tornam candidatos aí, começam a sair sabe que a causa animal está em alta. Então eu quero ver, botar em prática, entendeu? E usar a verdade, não mentiras como a gente vê aí. Porque se realmente fizesse, seria ótimo. A gente inclusive aplaudir aqui, né? E trazer para a mesa. Porque a gente espera, né, mudanças no cenário da causa animal. Mas não é a realidade. Gente, foi fantástico o papo aqui hoje. Foi bem elucidativo. Eu sempre falo assim, quando tem um papo rico de informação. Ana Lu, quais são as suas considerações finais aí? Primeiro, assim, a gente acabou esquecendo assim, um pouquinho da educação. Porque é através da educação, né, que a gente vai conscientizar. Então, eu faço muitas palestras em escolas, faculdades, empresas, falando da causa animal, das nossas dificuldades, de como ajudar. Então, estamos abertos, né, a convites, quem quiser, a gente vai com todo amor para fazer nas escolas. Pode estar em contato pelo Instagram? Isso, pelo Instagram. Isso. Tem o meu particular, que é o Protetora dos Animais, né? Ou Grupo Solar Jequié, tá? Eu tô falando Grupo Solar Jequié, por quê? Porque a gente teve outro que foi clonado, então antigo, mas aí a pessoa vai ver a quantidade, né, de seguidores, tudo para chamar. Então, assim, eu sempre digo, em escolas públicas a gente não cobra nada, a gente sempre vai mesmo para fazer, né, para ensinar através da educação, principalmente aqueles alunos quando saem de escola, adolescentes, adoram jogar uma pedra, uma coisa, então a gente tem que conscientizar principalmente os adolescentes, né. Em escolas particulares, então a gente pede que os professores façam alguma campanha de arrecadação de produto de limpeza, ração, aí você fala assim, tem coisa, não, que conseguirem pra gente tá ótimo, tudo é bem-vindo, então a gente sempre pede, né, toda doação é muito bem-vinda. Tá? A camisa de propaganda é bem-vinda, que a gente faz roupinha para pós-cirúrgica. Isso, tudo. Se tiver produtos que a gente possa colocar no bazar, então a gente ajuda, pra gente é muito, muito válido, né? E voltando também para a parte que Débora falou, aqui nós não temos representantes, a gente tem uma ex-vereadora de Salvador, que é Ana Rita Tavares, que é de advogada, ela me orienta em muitas coisas que eu preciso, tem Marcele Moraes, que é vereadora de Salvador, que também tudo que eu posso, ela está me orientando, e agora o mês passado eu estive em São Paulo com o deputado Rafael Saraiva,
Paiva, que é muito ativo na causa animal, tem muitos projetos e ele tem me orientado também muitas coisas. Então a gente precisa de alguém da causa animal que lute, né, que pegue essa causa, mas não para poder aparecer, não, para pegar mesmo por amor e tentar fazer algo. E quem puder ajudar a ONG Solar, novamente dizendo, você pode doar ração, produto de limpeza, ajudar nos cursos dos veterinários, né, o que você puder. Então eu vou deixar o Pix aqui. Lá no Instagram, a gente tem lá, mas é 20.790.363, 1000 ao contrário, -85, mas lá tá escrito, né? Então, pode ajudar, qualquer ajuda, a gente é muito bem-vindo, porque para que a gente possa, né, estar ajudando muitos animais, porque é muito difícil. Então, a gente só tem a agradecer aqui pelo convite, a falar mais um pouco dessa luta, né? A gente é simpatizante, eu até por simbiose. Minha sobrinha aqui, quem não sabe, tá aí na minha sobrinha, e eu convivo também com esses 33 gatos. 34 comigo. Finge que não gosta, mas ama. Eu ia dizer isso, mas eu esperei. 34 comigo. As suas considerações finais, Débora? Então, eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, foi um papo muito legal. Informar que eu tenho um Instagram, advogada Débora Novaes, né? Lá eu não trabalho só com bichos, tá, gente? Trabalho também com outras especialidades. Posto diariamente nos stories minha rotina, então quem tiver interesse pode estar seguindo lá e muito obrigada, foi maravilhoso. Que massa. Tayana, tem alguma coisa para final? Primeiro eu quero complementar que também quem doar direto na clínica para mandar o comprovante para questão de controle só. Só quero agradecer também e dar um recado para as pessoas fazerem a parte delas. Quando encontrar um animal na rua, além de colocar água, comida, fazer o que puder, quando encontrar um animalzinho na rua, doente, atropelado, que a pessoa às vezes o coração toca, mas fica, mas eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, mas vai vir uma ONG, vai vir... às vezes não vai vir ninguém e você tá deixando ali para trás talvez aquele animal era para você e tá deixando até uma evolução espiritual, porque isso tem muito, eles melhoram a gente em muita coisa e eu acho que não é à toa, né? Nenhum animal que aparece na tua frente é à toa, então tu tá deixando ali para trás fazendo uma maldade sem saber, achando que o outro vai fazer. Faz tua parte. Você não pode mudar a realidade de todos os animais, mas a vida daquele animal específico sim. Você pode mudar e isso é muito. É como o mar estava trazendo várias estrelas do mar e uma pessoa chegou lá e joga, pra que se tem tantas? Mas a vida daquela ali eu mudei. Entendeu? Na diferença para aquela eu fiz. Se cada um pensasse assim. Gente, fantástico. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Júlia era para estar aqui hoje, mas Júlia infelizmente não pôde estar aqui, que a gente ia fazer a primeira bancada só de mulheres aqui. E Júlia gateira. E Júlia é defensora dos animais, né? Ela é... Minha ex-aluna. A ex-aluna. Júlia, ela inclusive me mostrou umas fotos sua pequenininha. O negócio é esquentar aqui, né? Mais uma protetora. Exato. E Júlia ela já falou que ela é ferrenha também. Ela tem vários animais também em casa. Mas voltaremos, viu, Júlia? Com certeza. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aí, pela audiência. Amei o copo. Gostou? Gostei. Rapaz, todo mundo gosta desses copos. Fiquei brincando aqui o tempo todo. Terapêutico, pra passar, né? Só o meu que não veio bonequinho. Oh, meu Deus. Vou brigar. Aí, ó. Tira um pra veio volante. Aí, ó. Gente, eu queria agradecer lá a Zé Delivery pela água com gás, pelo refrigerante aqui. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço aí ao Thiago e ao Lion. Também gostaria de agradecer a La Forneria, que nos mandou uma pizza assim maravilhosa. Gostaram da pizza? Deliciosa, Maria, deliciosa, perfeito. Gostou? Muito gostoso. Muito boa, parabéns. Né? Eu indico, eu já passei meu aniversário lá, tudo bem. É fantástico. Obrigado aí ao Luciano e ao Diego. Muito obrigado pela pizza maravilhosa, perfeita como sempre, tá? E a vocês, muito obrigado. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tá aí no Spotify, Instagram, no Teco Teco.
e no YouTube, tá? E se inscreve lá, faça um comentário, quem vocês queriam que estivesse aqui, sugira, tá, alguém. A gente sempre tá olhando, sempre tá respondendo, tá bom? Muito obrigado a vocês e até semana que vem. Valeu!